Guartec está no ar. Meu nome é Cássio Politi. Aqui com a Guartec a gente hoje vai falar de tecnologia ajudando no mercado financeiro, mais especificamente nos caixas 24 horas e em outras atividades relacionadas a banco. Como de praxe, eu tenho aqui comigo a Estela, a nossa especialista em negócios da Guartec, a nossa especialista virtual. Estela, essa parte de banco 24 horas é fascinante, né? Porque não é uma coisa que foi criada outro dia. O Banco 24 Horas existe no Brasil desde 1982 e é hoje a maior rede independente do mundo de caixas eletrônicos. São mais de 24 mil caixas espalhados pelo Brasil e o uso de tecnologia vem se intensificando nos últimos anos. E para a conversa de hoje, tenho o prazer de receber aqui no nosso podcast o Robert Baumgartner, que é CIO da TecBan. É uma empresa que você certamente conhece, talvez conheça as entregas da TecBan, né? Uma empresa que provê serviços de tecnologia para o mercado financeiro e atua em várias frentes, viu? Manutenção, infraestrutura, segurança. No fundo, ela conecta instituições financeiras a pessoas. Agora, um jeito de você ver fácil a TecBan na sua vida é o Banco 24 Horas, que você certamente já usou, né? E de alguma forma a TecBan atende 159 milhões de brasileiros, por isso que eu acredito que inclua você que está ouvindo a gente. Robert, é um grande prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo. Bom, eu que agradeço, o prazer é todo nosso e novamente obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece. E com a gente aqui, como de praxe, participando conosco pelo lado da Guartec, a nossa Juliana, a Juliana Maria Pereira. Ju, sempre bom ter você aqui. Obrigado por mais uma vez doar um pouquinho do seu tempo para esse papo. Obrigada, gente. Obrigada, Robert. Obrigada, Cássia. É um prazer estar aqui junto com vocês. Legal, um prazer ter você aqui. E, Robert, pela descrição, né, que a gente faz aqui na abertura da TecBan, dá para ver que é uma operação que não para, né? O próprio nome, Banco 24 Horas... Banco 24 Horas. leva a isso, né? E é uma coisa que, de muito tempo, assim, desde que eu me entendo por bancarizado, não diria por gente, mas desde que eu tive lá o primeiro cartãozinho de banco, e faz tempo, viu, Robert? Assim, é aquela opção, né? Pô, vou sacar dinheiro. Hoje a gente não saca com a mesma frequência que sacava no passado, mas lembra no passado? Pô, preciso sacar dinheiro, preciso ir em algum lugar aqui, tô num sábado à noite, obviamente o meu banco tá fechado. Onde é que tem um banco 24 horas, né? Essa pergunta a gente cansou de fazer. Isso já indica que são operações 24/7, né, ininterruptas. 24 horas. Como é que faz uma empresa para fornecer isso sem interrupção, sem perder eficiência, sem perder eficácia? A gente tem, bom, acho que tem vários pilares, né? A gente tem um pilar muito de infraestrutura. A infraestrutura ela tem que ser trabalhada, criada, modelada, né, para você conseguir fazer. Independente de ser 24 horas ou não, você tem que ter intervenções na infraestrutura para atualizar software, patch de segurança. Então, você tem que projetar essa infraestrutura de uma forma para que você consiga manejar isso nas janelas de manutenção e não parar o serviço. Então, nesse caso, por exemplo, da TecBan, nós temos várias raias de autorização em 2 data centers. Então, quando eu estou atualizando uma determinada raia, a outra está funcionando normalmente e a nossa infraestrutura é toda ativo, então eu não tenho downtime nesse sentido. Então já foi, o primeiro pilar, que é a infraestrutura, já foi uma infraestrutura projetada e concebida para ter para ser 24 horas, para a gente ter toda essa disponibilidade. A segunda dimensão é de processos, a gente tem que ter processos muito bem estruturados, né, para fazer todo esse orchestration de, paro aqui, atualizo ali e manter tudo funcionando, né, e não ter o downtime lá para o cliente final. Qualquer tipo de downtime, dependendo do horário, né, por exemplo, no horário de pico, se a gente tiver um problema, são 6, 7 mil clientes impactados por minuto. Então, e é aquele cliente que está ali para pegar o dinheiro, para ir comprar remédio. Então, tem uma preocupação gigantesca, né, com essa parte da disponibilidade. E o terceiro pilar, né, então falei de
de tecnologia, de infraestrutura, falei de processos muito bem desenhados, e o terceiro pilar são as pessoas, que a gente dá muito treinamento, a gente utiliza tecnologias de ponta, então os profissionais têm que estar muito bem treinados, e nos processos e nos profissionais, a gente treina também muito quando tem um problema, né? Não existe essa lógica de, pô, eu não vou ter problema, você vai ter problema. E se você treinar para endereçar esses problemas, você vai resolver mais rápido, né? Então, eu acho que isso daí também é um ponto muito importante, né? Todo mundo está muito bem treinado. Ok, a gente fez uma mudança, deu um problema, como é que volta? Quem são as pessoas envolvidas? Qual é o plano de crise, né? Então, tem todo um treinamento para prover um serviço aí de alta disponibilidade e qualidade. Quando a gente fala aí em operação 24/7, essa questão de ser ininterrupta, a gente já pensa em alguns aspectos, né, como você mesmo falou, a parte de planejamento, a parte de pessoas, monitoramento, a parte de infra, né, o que sustenta tudo isso, né, e principalmente também a automação. Hoje, para você, né, o que seria mais relevante, né? Qual que é o principal desafio que você enfrenta hoje em dia, em geral, né, no seu dia a dia, nos processos, qual seria o maior desafio desses, inclusive que você já acabou, né, citando um pouco aqui para nós? Eu vou dar foco em um, que é a parte de automação. Então, quando a gente cria, né, toda essa infraestrutura mais descentralizada para a gente conseguir fazer todos esses manejos, né, de atualização e manter o serviço funcionando, você precisa ter muita automação. Automação, quando eu falo automação, não é só automação ali de atualização, de deploy, é a automação também de monitoramento. Então, a gente está passando por um momento agora onde quando às vezes um ticket, um problema, ele sobe, eu tenho uma automação que já resolve, eu não preciso envolver o analista, a pessoa que seria a intervenção humana. Então, a gente tem investido muito em automação, com inteligência, né, com formas de resolver sem precisar ir para o manual, sem precisar envolver as pessoas. Então, hoje, nosso sistema ele é muito proativo nesse sentido. Quando tem um problema, a gente avisa o banco. Então, olha, a gente percebeu que teu volume transacional está um pouco abaixo do threshold, e a gente tem isso até a transação, até o tipo da transação. Então, vou te dar um exemplo. A transação de saque do banco A às 5 horas da tarde está variando um pouco para baixo, ou às vezes para cima. A gente já pega o telefone, liga para o banco e fala, olha, tem aqui uma situação, tal, vocês, né, qual o motivo? Ah, não, a gente está aqui com um probleminha, está fazendo uma manutenção. Então, assim, automação nesse momento e para esses volumes que a gente trabalha é vital. E aí tem IA, tem um monte de coisa envolvida. Senão, você não consegue dar conta, né? Tem tantos... E a gente tem essa camada de monitoração muito inteligente. Então, ela já pega um problema e já interage na resolução. Então, respondendo a tua pergunta, assim, isso que vem na minha cabeça direto, né? Que é automatizar. A gente chama ali de N1, né? Que é onde dá o problema, que tem que mexer e tal. Então, isso a gente trabalha muito forte mesmo. Automatizar sempre teve, né? Automação, né? A IA também, não? Eu acho assim, teve uma época, quando eu falo uma época, não são 10 anos, a gente está falando de 2 anos atrás, que as ferramentas para você automatizar, para você criar robô, eram um pouco caras. Isso com IA generativa, com essa avalanche de ferramentas que está chegando, muda totalmente. Então, a gente, nesse momento, tem muito mais... respondendo a tua pergunta, por que agora, né, a gente está falando tanto? Porque com essas ferramentas você consegue fazer mais barato. Então, mudou o cenário. Então, eu tinha lá uma demanda que eu olhava e dizia, poxa, essa daqui, quanto custa para automatizar versus o que eu tenho hoje? Ah, é caro, né? Não dá equilíbrio. Ah, mas agora saiu uma nova versão do software tal, do fabricante tal, que eu tenho isso daí open source.
né? Então eu vou automatizar. Então, de um ano e meio, 2 para cá, o cenário mudou totalmente. A gente está conseguindo colocar mais inteligência mais barato. Mudou por causa da IA generativa, dessa IA revolução que teve? generativa, Porque a IA está aí desde os toda anos essa 50, né, Robert? Imagino que alguém do nível de tecnologia de vocês já usasse elementos. Mas foi a IA generativa, foi a era ChatGPT que revolucionou para vocês também? Sem dúvida. Não só ChatGPT, eu estava numa palestra outro dia, colocaram um slide que não dava para ver o tanto de soluções de IA que estão sendo lançadas, assim, de tão grande que é o negócio. Mas como eu falei, a grande diferença é que se tornaram mais acessíveis. Tinha algumas automações que há um tempo atrás a gente tinha que fazer um investimento que muitas vezes não dava o equilíbrio, não dava lá o break-even. E agora dá. Então, a gente está com uma oportunidade na mão realmente de automatizar, de trazer inteligência para muita coisa que antes não era tão simples, não era tão barato, né? Então, mudou o cenário com essa chegada dessas ferramentas, com todo esse... E eu não vejo isso de forma nenhuma como um hype, é real, está acontecendo, é muito diferente de outras situações que teve no passado. Essa está acontecendo, e assim, na minha leitura, quem não embarcar é porque realmente não está vendo aí as oportunidades que tem, né, de redução de custo, de aumento de qualidade, de melhorar a monitoração, de automação, traz uma avalanche aí de mudanças. Isso forte mesmo começou de um ano e meio para cá. E, Robert, vocês, assim, né, são uma empresa de tecnologia, né? Vivem isso no dia a dia de vocês, né? E com essas novas tecnologias, ou com as tecnologias que já existiam e agora estão sendo remodeladas, né? De alguma forma, melhoradas, né? E como que vocês trabalham isso hoje internamente? Você falou um pouco também das pessoas, né? Que isso é muito importante, muito relevante, porque mesmo com o advento aí de tecnologia, acho que as pessoas, né, a gente tem que ter uma preocupação muito grande com elas. E como que vocês trabalham isso, né? Esse equilíbrio, né, entre a tecnologia, por exemplo, hoje vocês fazem isso dentro de casa, vocês buscam, vocês terceirizam, como que é o processo? Como que isso funciona? Tá, vou responder de trás para frente. Essa parte de terceirizar ou fazer em casa, a gente não reinventa a roda. Então, tudo que a gente percebe que já tem no mercado, a gente monta quebra-cabeça e traz digo, puzzle, né, de montar as peças e trazer já pronto, porque realmente não faz sentido nenhum, no momento que a gente vive, você querer criar algo que já existe. Então, a gente traz. Com relação a como a gente está atuando nesse sentido, eu vou te dar um exemplo a gente tem um grupo hoje, né, que foi constituído de IA. Quem é responsável as responsáveis são as áreas de negócio. A gente está muito focado em trazer para o negócio. Tem a parte de TI para dentro, que eu comentei agora há pouco com vocês, mas também tem essa lógica, né, de o cliente estar ali demandando. Então, a gente tem um grupo lá multidisciplinar com todas as áreas, e onde a gente suporta esse grupo para cada tipo de demanda. No começo, foi muito interessante, né? Eu escutei as falas dizendo, olha, poxa, mas se centralizar ali, vai ter fila. É o inverso. O que a gente está fazendo é prover tecnologia para que o usuário consiga não precisar da TI. Né? Esse que é o nosso objetivo principal. E mais no início da sua pergunta, né, com relação a pessoas, né, a gente tem todo um trabalho feito na área de RH, esse eu não sou tão... não conheço tanto, né, para te passar, mas eu procuro, né, eu vou falar por mim, tá? Assim, eu procuro criar relação de equilíbrio, né? Então, quando você tem uma operação 24/7, você realmente não sabe a hora que o telefone vai tocar, e ele pode tocar a qualquer hora. Então, eu procuro, nos momentos que eu tenho um pouco mais de certeza que não tem muita manutenção acontecendo, faço muito esporte. Então, eu acho que para cada pessoa vai ter uma atividade, alguma coisa que vai melhor adequar. Por exemplo, no meu caso, eu gosto de arte marcial, então
eu dou uma desestressada violenta fazendo treinamento de Muay Thai, fazendo musculação. Então, para mim, se eu não fizer nada, eu começo a ficar bem cansado. Eu me sinto cansado, eu me sinto mais pesado. E terminando, né, respondendo sua pergunta, por incrível que pareça, isso... E as pessoas não falam muito disso, né, no meio de TI, mas por incrível que pareça, você tem que se forçar a descer para treinar naqueles dias mais difíceis, né? Passou o problema, você tá ali, poxa, foi duro, né? Virei à noite, mas é aquele dia que você tem que se forçar a treinar, porque naquele dia, por incrível que pareça, é onde você precisa mais, né? E depois do treino, poxa, você se sente ali num outro estado emocional, né? Então, essas crises, tudo isso que acontece é natural, elas dão aquela drenada, né? E você tem que ter uma válvula de escape. Como eu falei, no meu caso, eu uso isso. Eu conheço pessoas que, gostam de pintar, que gostam de fazer outras coisas, mas você tem que ter alguma coisa, porque senão, né, você fica imerso ali o tempo todo só pensando naquilo e, poxa, eu acho que não é legal. Eu acho que realmente você tem que investir em alguma coisa que você goste bastante para dar essa oxigenada, para te trazer essa sensação de, acabou o problema, agora eu vou para o próximo. E é assim que funciona. Legal, a cabeça precisa disso, né? E onde que está essa pressão nas pessoas hoje? Além da pressão natural do trabalho, né? Imagino que, vocês aí mantendo toda essa estrutura que você está descrevendo, já tem uma pressão natural, uma responsabilidade natural que né, a genitora dessa pressão. Mas tem pressões novas nas pessoas, pelo que você tem visto? Por exemplo, com a inteligência artificial, né? Existe alguma outra cobrança que veio nos últimos anos, né? O novo modelo de trabalho, enfim. Tem pressões novas aí? Acho que com relação ao modelo de trabalho, pelo menos na TecBan, antes da pandemia, a gente já adotava esse modelo de trabalho híbrido, onde ficávamos 2 dias em casa. Então, para a gente foi mais natural. Mas eu acho que respondendo a sua pergunta, a grande mudança é que agora você tem uma enxurrada de novas soluções para a tecnologia, né? Isso demanda que você tenha muita mudança. E onde você normalmente tem problema quando você tem mudança? Quando você tem isso, quando você faz muita mudança. Então, a gente na área de tecnologia aumentou exponencialmente o número de mudanças que tem que fazer no ambiente. Eu vou te dar um exemplo prático. Segurança, né? Há alguns anos atrás, a gente fazia 300 mudanças, agora faz 3.000, porque você tem que deixar todo o ambiente super atualizado, com o último patch de segurança. Então, tem uma demanda muito maior por mudança. E como é que você endereça isso? Treinando. Então, você simula situações, você trabalha muito forte os processos para que uma mudança, por exemplo, se ela der errado, você tenha o plano de volta muito bem documentado. Então, eu brinco com o meu pessoal, né, que quanto mais a gente treina, mais sorte você tem. Então, se você treina muito o negócio, mas se você treina muito, eu vou fazer essa mudança às 2 horas da manhã, entende a mudança, verifica quais são os potenciais impactos, entende se ela der errado, como é que faz plano de volta. Se você treinar muito, você vai ter sorte na hora de fazer a mudança, né? Então, esse é um ponto que a gente trabalha muito, das pessoas se apropriarem, né, dos ambientes, das mudanças. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que o fator que mais gerou mudança, além de novas tecnologias, é a parte de segurança, que você tem que deixar tudo super atualizado, updated, senão você pode ter problemas muito graves. Juliana, não pode arrumar encrenca com o Robert, não, hein? O cara é bom de Pois briga, é. viu? Apesar que quem faz artes marciais geralmente essas pessoas mais pacíficas que eu conheço são aquelas que sabem lutar. Mais pacífico, E é pode verdade. existir. Mas eu não arrumaria uma confusão com ele, não, viu? Se espirrar, saúde, viu, Robert? Não, é importantíssima. Como eu falei anteriormente, essa parte da saúde é importantíssima. Muito legal. Puxa, é muito fácil o papo com você, Robert. Eu que Tanto do lado agradeço, me senti técnico muito à quanto... vontade. Que bom. Do lado humano também. É incrível como a gente sempre conversa com gestores de tecnologia e
se no passado havia um rótulo, um estigma, que eu nem sei se é verdadeiro, mas havia daquela pessoa extremamente técnica, né, que mal sabia se comunicar. Não sei se isso um dia foi verdade, mas hoje está longe de ser. Hoje a gente vê cada vez mais uma preocupação, né, com o ser humano, com o time, porque até com inteligência artificial eu li uma frase ótima esses dias. Eu ouvi, na verdade, num podcast, me faltou aqui de quem é a frase, mas diz o seguinte, no momento atual, né, um homem nunca vai conseguir bater uma máquina, né, no momento atual. Mas uma máquina nunca vai conseguir superar um homem com uma máquina. Então, assim, é esse o momento, né, Robert? É isso aí. E a comunicação mudou também. Eu acho que, falando um pouco pelo pessoal de TI, eu acho que muita gente, a grande maioria já entendeu que comunicação no momento que a gente vive é vital, né? Porque a interface com a área de negócio mudou. Antes tinha um negócio de TI para dentro, agora acabou. É TI para o negócio, é TI drivada para a empresa crescer, é TI, né, sponsorizando as áreas de negócio, empurrando as áreas de negócio da melhor forma que puder. Então mudou. Então eu acho que o profissional de TI ele tem que começar a se capacitar na parte da comunicação, porque senão fica para trás, né? É isso aí. Puxa, Robert, quero te agradecer demais por participar hoje com a gente. É uma honra ter você aqui. Volte sempre que quiser. Eu estou à disposição. Sempre que me convidar, estarei aqui. Ju, muito obrigado. Obrigado, a gente que agradece. Ju, sempre bom ter você aqui. Sempre traz leveza para o nosso papo. Obrigado, viu, Ju? Obrigado, Ju. Obrigada a vocês, viu, gente? Muito bem, vamos chegando então ao final aqui do Think Tech de hoje. E, Estela, a gente falou um pouco de inteligência artificial, que vem sendo muito usada, né? Aí também pela TechBan. Mas é legal pensar que inteligência artificial, embora tenha se popularizado nos últimos 2 anos, depois do ChatGPT, é um conceito que vem lá de trás, né? A inteligência artificial começou a ser desenvolvida na década de 40. 2 cientistas propuseram um modelo computacional para redes neurais, lançando as bases para o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial capazes de aprender. Mais tarde, na década de 50, veio o famoso teste de Alan Turing, que avaliou a capacidade de uma máquina de exibir um comportamento inteligente como o do ser humano. É isso aí, o Think Tech de hoje fica por aqui. Até a próxima, hein?